Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Mais uma coincidência bizarra dos Simpsons, e dessa vez envolvendo a Marge Simpson. E essa coincidência bizarra liga Marge Simpson ao antigo deus Amon do Antigo Egito, há mais ou menos 3.000 anos atrás. Em 2023, houve essa descoberta arqueológica ligando o rei Amon a justamente a Marge Simpson, que pode ser uma possível sacerdotisa desse antigo deus. A descoberta foi datada a 1069 anos antes de Cristo. Restos mumificados encontrados nos Vales dos Reis. E o que leva a pensar essa múmia tem a ver com a Marge Simpson? Na tampa do sarcófago tem o desenho da Marge. É bem igual a personagem do desenho dos Simpsons. Vejam que comparação bizarra. Mas eu quero saber a sua opinião sobre essa bizarrice, mais uma bizarrice do Simpson, sobre esse desenho aí na tampa de um sarcófago há 3.000 anos atrás, de um desenho tão atual da nossa época. Será que é mais uma preparação para algo? E esse showzinho da Madonna que rolou? Vocês tinham dúvida que ia rolar ritual ou não? Pois é, tá aqui o ritual. Para quem não sabe o que representa isso daqui, é a humanidade presa na roda de Sansara, junto com rituais aí, incenso, queima, justamente para o Deus de quem ela serve. Vocês sabem qual que é o Deus que a Madonna serve? Que gosta de sacrifícios, fumaça e fogo? Pois é. Aconteceu isso daí ontem no Rio de Janeiro. Ela também é devota aí de uma deusa antiga chamada Inanna, uma deusa da antiga Suméria. A Madonna se intitula aí uma sacerdotisa de Inanna. Para quem não sabe aí, eu recomendo procurar leitura da antiga Suméria. E além disso, ela tem aí um pacto com o senhor Bode. Um pacto que ela já falou várias vezes em Twitter. E outra coisa, uma vez feito o pacto, não há como voltar atrás, segundo a cantora em questão. Mas eu quero saber a sua opinião. Você ainda tinha dúvida se ia rolar um ritual nesse show ou não? E se sim, e aí? É tudo teoria da conspiração? Paz, meus irmãos, novamente estamos aqui. Bom, é só uma palhinha falando sobre sacerdotisas, mas as antigas, né? Como é que elas eram? Bom, segundo alguns estudos, não muitos, que eu não tenho muitos estudos em relação aos sacerdotisas no geral, né? Eu olhei aqui estudando, né? Na Babilônia, nos templos de Inanna, né? E tinha outros nomes nos outros templos. A mulher, toda mulher, comum, normal, necessariamente não precisava ser sacerdotisa não. Mas para ganhar boa sorte, ela tinha que se prostituir no templo de Inanna. Para o templo de Inanna, né? Acho que você já deve ter ouvido por aí, mas se você procurar no YouTube, né? No Google, você vai perceber que é isso aí mesmo, que era a tradição, né? Então, assim, elas tinham que se prostituir, né? Elas tinham que se prostituir para os estrangeiros, né? Para o templo de Inanna, para ganhar boa sorte no casamento. Diziam elas, as noivas, geralmente eram noivas próximo ao casamento. Era o que acontecia assim. Hoje também, olhando aqui, eu já vi rituais sexuais que é feito na Wicca. Isso aí é feito. Dizem elas, não sei, tá escrito aqui, né, gente? Dizem que eles fazem lá. Também tem a parte de Aleister Crowley, né? Que era um satanista, que também faz rituais sexuais, também. Também. Aí também tinha as sacerdotisas de Gale, né? Que eram castradas, ou seja, eram homens trans, né? Homens que se transformavam em mulheres. E eram sacerdotisa.
né? Em alguns casos, sim, a sacerdotisa... Alguns casos, não. As sacerdotisas, nesta época, a sacerdotisa, não as outras menores, eram respeitadas, né? Diziam que tinham preconceito com as sacerdotisas de Gálio. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque um lugar que vivia disso, que para eles era oferenda para os deuses, então eu acho que não tinha preconceito em Roma com as sacerdotisas de Gálio. Bom, pelos estudos vistos, sacerdotisas, o que se tinha preconceito em Roma era um romano virar um trans. Mas se fosse de outro lugar, um grego, eles não ligavam. Um egípcio, enfim, né? Mas sim, em algumas civilizações, a sacerdotisa de fato era respeitada, e muito bem respeitada, né? Que era tipo igual os sacerdotes, né? A gente vê lá na novela também da Babilônia lá, que a gente vê, né? Na Record, que agora não está, que também mostra também as sacerdotisas e tal, e com respeito todo, né? De fato. Mas no fim das contas é isso daí, meu filho. Eu poderia chamar, como é que existia o quê? Prostituição sagrada. Sagrada não, porque sagrado é algo sacro, é algo separado, é algo único. Não é e santo. Mas aí não, no sentido religioso da coisa, seria assim, prostitutas para o inimigo lá. Aí tinha lá o ritual da Inanna, que o rei tinha que ir com uma mulher, né, para fazer o ritual lá, como se esta mulher representasse a Inanna, né, era isso feito, enfim, assim, e esse tipo de cerimônia já ainda existe, né, só que aí, como eu falei ali, e por favor, gente, veja esse vídeo, ele não tá passando de jeito nenhum a cultura, o vídeo da cultura, que eu tive que 3 vezes, não consigo, não passa de jeito nenhum. Aí o que acontece? Veja esse vídeo, compartilhem tudo. Então, elas estão... Qual é a função da sacerdotisa? Na grande maioria é isso aí mesmo, é propagar a cultura delas, né? E qual seria a cultura delas, né? Vocês vão ver no vídeo lá da cultura, né? Então, assim, é basicamente isso aí, gente. E eu vou falar pra você, Rory France, né? Você é uma sacerdotisa, ou melhor, você é um discípulo de uma sacerdotisa. Você tá fazendo a mesma coisa que aquelas meninas lá, que as mulheres lá da Babilônia faziam para se casar, vendendo para o templo de Inanna. Você tá trabalhando para Inanna. Inanna, ela é também quem é a sacerdotisa de Inanna? Quem mais? A Madonna. Ela se confessa de fato oficialmente sacerdotisa de Inanna, né? Inanna era isso, ela era a deusa da sexualidade, fertilidade, que dá no mesmo, e a deusa, né, da guerra, né? Deus que dizia que era guerra, né? Então, essas aí são as sacerdotisas mesmo, as antigas da época, que não tem muita... Aí o que acontecia? Quando a sacerdotisa engravidava, que ela não sabia de fato quem é o pai, que tipo, tem muitas aí, então quase elas, né? Ela dava o filho dela para Baal, né? Ou para alguma... Bom, geralmente era para Baal mesmo, né? Ou Moloque, né? Baal ou Moloque. Era o anticonceptivo deles, de torturar, né? Gostaria de salientar uma coisa sobre o que acontece hoje depois das 5 semanas. Eu vou passar aqui no final o que é, né? Do vídeo da médica, uma médica falando. Então, assim, não sei se ela é médica, se ela é enfermeira, com certeza, não sei. Mas, assim, uma coisa assim, é terrível. Imagine, é só pra gente ter uma ideia. Geralmente, quem tem infarto no coração, ela urina. Quando as pessoas morrem de infarto, né? Ela urina, ela morde os lábios a sangrar.
ela se retrai toda ou ela se espalha demais, ela defeca, que é uma dor terrível, né? Você tá falando de pessoas adultas. Imagine um bebê lá dentro do ventre, tendo um infarto. E sem contar que a mãe tá dentro da barriga da mãe. É preciso esperar pelo menos 3 dias para ver se o bebê morreu. E esse bebê vai ficar se debatendo dentro da barriga da mãe. Imagine um bebê se debatendo assim, ó, com a dor do infarto. E ele pode defecar e ele pode urinar dentro da barriga da mãe. E ela tem que esperar essa criança morrer para depois tirá-la. Sabe o que acontece? Pode ter infecções e inclusive ela pode ficar estéril e pode morrer, porque a criança poderá defecar, poderá urinar dentro da barriga dela. Entendeu? Aí, isso daí é um sacrifício. Entendeu? É um sacrifício. Então é isso aí. Deus abençoe. Médico, o que muda depois dessa idade gestacional e por que existe essa discussão se deve interromper ou não. Quando já está nessa fase gestacional, o bebê está praticamente todo formado e só precisa desenvolver aquilo, mas ele já consegue viver fora do útero. Traduzindo, se você interromper a gestação ali, sem levá-lo a óbito, você já consegue colocar ele numa UTI neonatal e ele sobrevive, tá? Agora eu vou falar sobre as formas de interromper essa gestação com ele em óbito. O que acontece? Nessa fase gestacional, como já está muito grande, não dá mais para fazer aquele esquema de deixar a mãe sedada e fazer a sucção, certo? Então se faz o seguinte, tem uma seringa com uma agulha bem grande e daí você lá com a ecografia você consegue ver para você pegar ou na parte aqui da cabeça ou do tórax do bebê, certo? E você injeta cloreto de potássio. Cloreto de potássio é uma solução que literalmente queima tudo. Inclusive tem pessoas que usam isso para atentar contra a própria vida, certo? E a dor que o bebê tem lá dentro é muito grande. E ele fica se movimentando desesperado ali até entrar em óbito. E às vezes não é rápido, tá? E a mãe sente tudo isso. Outro produto que pode ser usado é a digoxina, que é um medicamento para arritmia cardíaca. E você usando ele em grandes quantidades, você causa parada cardíaca. Então você também pode fazer a injeção disso. Então, o bebê sofre e a gestante também sofre, certo? Ok, fez isso, a mãe sentiu tudo, o bebê sentiu tudo, foi a óbito. E agora, como é que vocês acham que esse bebê sai dali de dentro? Pergunta sincera mesmo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês antes que eu diga. Responderam? Então, o parto é induzido. Às vezes leva de 2 a 3 dias, né, para o bebê entrar em óbito. Aí você tem que ficar lá conferindo com a ecografia para ver se entrou em óbito mesmo. E daí que vai começar-se a induzir o parto. Ou seja, vai ser induzido um parto de um bebê já em óbito. Então eu vejo muita gente falando ali, ai, porque uma criança de 10 anos, imagina como é que ela vai, né, entrar em trabalho de parto, como é que ela vai parir? Ela vai parir do mesmo jeito. Só que ainda com o bebê em óbito, e ela ainda vai sentir todo esse processo do bebê entrando em óbito. Sendo bem sincera, vocês acham legal isso? Eu não consigo entender o porquê que não poderia interromper essa gestação com o feto viável, vai pro UTI neonatal e tchau e benção. Tá? O trauma psicológico das pessoas depois que passam por isso é tão grande quanto. E ainda tem o risco de infecções,
né, de problema na parte uterina para poder engravidar depois mais para frente. Existem tantas complicações de fazer uma interrupção de gestação com óbito fetal assistido que vocês não têm noção. Outra opção que existe quando o bebê já está muito grande também é literalmente quebrando pedaços, esmagando com uma pinça assim, e vai puxando e vai arrancando os pedaços. Vocês acham isso legal também? E no final o crânio não sai, né? Também tem que esmagar, moer, partir o crânio em vários pedaços e retirar. Eu sei que vai vir um monte de gente aqui no meu perfil. Ai, vou deixar de te seguir. Ai, não sei o quê. Eu não tô nem aí. Eu já falei que aqui eu não tô aqui por seguidor. Eu tô aqui porque eu gosto de dar informação e essa é a informação, certo? É assim que funciona uma interrupção de gestação levando a óbito fetal, certo? Então, na minha cabeça, eu que fiz medicina para ver pessoas bem, salvar vidas, eu não consigo entender como é que querem obrigar os médicos a fazer uma atrocidade dessas, entendeu? Tipo, fazer uma coisa... Não tô falando de ponto de vista político. É porque não são vocês que vê como que acontece, de ver aquilo. É uma coisa horrível, 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 horrível. E querer obrigar os profissionais a fazerem isso porque resolveu, eu acho... Ai, enfim. Eu não tô dizendo que a criança teria que levar a gestação... Porque eles falam como se a lei fosse só para criança, não é para adulto também. Essa lei é para qualquer pessoa que passou de 22 semanas, certo? E outra coisa, vocês acham que a pessoa não vai ficar, além do trauma de ter já sofrido, né, o abuso, você acha que ela não vai ter o trauma ainda de ter passado por todo esse processo de interrupção da gestação? Vocês acham que não tem dano psicológico nenhum? Fora todas as complicações, né, de perfuração de útero, de infecções, de um monte de complicações, às vezes acaba até perdendo o útero no processo. Isso ninguém leva em consideração? Eu não estou dizendo para levar a gestação até o final. Quer interromper, interrompe. Mas por que não, já que vai ter que induzir o parto mesmo, por que não interrompe da forma que não precisa fazer essa atrocidade antes? Vai para o UTI neonatal, se resistir, resistiu, se não resistiu, não resistiu. Aí é outra situação. Agora, fazer de propósito um inocente que não tem nada a ver com o que aconteceu em todo o contexto, fazer sentir dor, sofrimento, e a própria mãe, a própria gestante também vai sentir esse processo. E vocês acham legal isso? Ai, não vem com frasezinha de criança não é mãe, estuprador não é pai. Eu não tô nem aí pra essas porcarias de política, tá? Eu só tô explicando como é o processo e por que é tão horrível, por que é tão tenebroso fazendo uma idade gestacional maior. Por mais que na lei tenha até, você tem risco de vida pra mãe. Quantas que você vê aí de risco de vida pra mãe que ela tá aí acima dessa idade gestacional que a gente vai lá e a criança? Claro que não, a gente só interrompe a gestação antes e manda para a UTI neonatal e a mãe ainda fica feliz se a criança sobreviveu. Vocês entendem? Porque do jeito de quem tá de fora que vê, pensa assim, nossa, deu risco de vida para a mãe, vamos lá cortar, né, enfiar o negócio lá e resolver. Não é assim, induz o parto antes e pronto, faz uma cesárea, se for o caso, seja lá o que for, o nenê tem que sair. E o jeito de sair é o mesmo, vivo ou morto. Na minha opinião, o trauma psicológico é muito menor, já induzindo de uma vez com ele vivo, do que fazendo todo esse processo antes, sendo que vai sair do mesmo jeito, pelo mesmo caminho. E agora, entrando em política, eles estão sendo muito desonestos da forma que estão veiculando a informação. Esse direito de interromper ainda existe, certo? Ele ainda existe, tá? Desde o dia que você descobriu. E se acontecer de ser tardio, certo? Que uma criança que não quis denunciar, não está na hora de mudar as leis para beneficiar essas pessoas a conseguirem denunciar antes? E vocês não acham que deveria aumentar a pena do agressor? Concordam? Ninguém aqui quer que crianças sejam abusadas ou até adultas sejam abusadas.
Eu, por exemplo, sou totalmente a favor de castração química e de prisão perpétua para o abusador. Você acha que isso vai acontecer aqui no Brasil? Nunca. E para quem está reclamando da lei, né, do projeto de lei, por que não reclama pedindo um aumento da pena para o abusador? E outra, aqui no Brasil, a pessoa nunca fica presa mesmo, já solto, né? Então, assim, vocês acham que uma criança de 10 anos que teve que interromper a gestação vai ser presa? E o Instituto da Criança e do Adolescente, que protege pessoas que cometem mesmo o homicídio ali na rua com uma arma, alguma coisa, elas vão presas? Não vão. É a mesma coisa vai acontecer nesse sentido também. A gente não vive num mundo cor-de-rosa e eu acho errado também querer obrigar profissionais a fazer atrocidades porque um político achou que queria. E um monte de gente vai na conversa atrás sem saber como que funciona o processo. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!